claro, é disso que eles estão falando, não receberam a atenção devida, o que é uma tolice absurda. Como eu disse, o Duque de Caxias era o primeiro-ministro do Brasil, então ter mais relevância do que isso é um tanto quanto complicado. Mas eles queriam mais, E eles ainda se sentiam um tanto quanto deixados de lado, porque a família imperial brasileira, ela preferia que os seus membros não entrassem no exército, eles entrassem na marinha. Tanto que Dom Augusto, uma figura curiosa que eu posso até comentar depois, ele era militar da Marinha do Brasil, era tenente da Marinha brasileira. Então, sempre teve essa coisa de... A Marinha brasileira, ela tinha essa aparência mais aristocrática, por assim dizer. Então, por isso, eles preferiam, os membros da família real, é claro, adentrar na Marinha. Então, temos o Exército. E em 1876, é fundada a Sociedade Positivista Brasileira. E essa sociedade positivista, ela começa a fomentar, de toda maneira possível, o positivismo pelo nosso país. Entendam, o positivismo não é uma ideologia como liberalismo, por exemplo. Eu defendo perspectivas gerais de diminuição do Estado. Não é isso. O positivismo, ele é uma religião. O positivismo, para além de defender uma sociedade tecnocrática, ele tem uma religião, que é a religião da humanidade, que é um ponto nevrálgico que Augusto Comte desenvolveu. Então, de muitas maneiras, o positivismo bebe do culto ao ser supremo que o Robespierre idealizou lá atrás, só que agora com outra face. E o positivismo, idealizado pelo Comte, ele tinha, como é que eu posso dizer? Não eram apenas de noções de oratória, vamos assim dizer, ideológicas. O positivismo ele era muito técnico, ele abarcava muitas questões matemáticas. Então, isso impressionou muito os militares do Exército Brasileiro. Eles começaram a ver, nossa, nós somos deixados de lado. Existe essa perspectiva aqui, onde diz que os técnicos devem governar as nações. Quem são mais técnicos do que nós? Quem são mais técnicos que os oficiais do Exército? Quem é mais técnico que o Marechal de Campo? Por que eu, Marechal de Campo, não estou no comando do Brasil? Por que ele, o imperador, está no comando do Brasil? Bom, eu responderia essa pergunta talvez dizendo que Dom Pedro II era o maior intelectual que caminhava no mundo naquele período. Creio que é uma boa resposta. O multipoliglota, sabe qual era o apelido de Dom Pedro II? Ele era conhecido como a reencarnação de Marcos Aurélio, o imperador filósofo romano. Ele era conclamado no mundo inteiro para participar de eventos. Ele conheceu Abraham Lincoln, por exemplo, Robert Cleveland, presidente americano, que é até um comparativo interessante. O Trump, ele se tornou agora o primeiro presidente a ter mandatos não consecutivos. O outro que conseguiu isso foi o Grover Cleveland, presidente democrata americano. E eu posso até comentar depois, foi Grover Cleveland que destruiu a Marinha brasileira. Isso antes do final do século XIX. Mas isso é outra história por enquanto. O que acontece? Temos essa situação. Temos um Brasil que a passos lentos, inegavelmente lentos, está avançando. E um Brasil onde ainda perdura a escravidão. Aí podem me perguntar, por que o imperador não terminou com a escravidão no Brasil? Eu lhe perguntaria, você sabe quem foi que acabou com a escravidão no Paraguai? Quem? O Conde Dan, o marido da princesa Isabel, enquanto ele era comandante das tropas brasileiras no Paraguai. Isabel, Conde Dan e o imperador Dom Pedro II sempre foram contra a escravidão. Então, por que eles não terminaram com a escravidão no Brasil? Eu lhes convidaria a olhar ao que aconteceu na Guerra Civil Americana. Quando os americanos tentaram acabar com a escravidão de maneira virulenta, acabou a escravidão, você, dono de escravos, que tem 10 mil escravos, você não vai ser ressarcido, acabou. Sim, isso seria a coisa certa a fazer, no sentido de que ninguém tem o direito a ter sob sua posse a vida de alguém. Só que é inegável que isso criaria uma crise de proporções ímpares, como criou nos Estados Unidos. A Guerra Civil Americana foi tão devastadora que até hoje estados do sul dos Estados Unidos, formadores especialmente da Confederação, têm rusgas absurdas com outros estados do norte. Então, essas coisas se mantiveram. Então, acabar com a escravidão no Brasil, num país lotado de oligarquias poderosas do nada, isso traria muitos problemas. Isso poderia ter sido feito
eu já ouvi falar que os senhores de escravos, eles tinham tantos escravos que o patrimônio dele era maior com escravos do que com propriedades. Uhum. E que isso dificultaria acabar com a escravidão. Uhum. A burguesia ia falar assim, não, é a mesma coisa de você confiscar todo o nosso patrimônio. E isso dificultava acabar com a escravidão no país. Eu sei que seria uma perspectiva e um conceito um tanto elástico para abarcar no período da escravidão brasileira, mas existe um conceito chamado metacapitalismo. O metacapitalista é uma figura que ela adquire tanto dinheiro, tanto poder, que ela pode ficar acima, em certos momentos, do livre mercado. Ela pode ficar acima do jogo decisório geral. Um exemplo, o Elon Musk é um metacapitalista. Ele é tão rico, mas tão rico, que determinadas decisões que ele deseja tomar podem ser feitas, mesmo às vezes contra a posição do país onde ele está. Evidentemente, ele não pode chegar simplesmente amanhã e falar, eu vou fazer tal coisa aqui, dane-se a economia americana. Mas ele tem um poder de ação gigantesco. Então, o metacapitalismo, essas pessoas que têm um nível de poder, de concentração de riqueza tão vasto, que as permite agir pelas entranhas do Estado, de certo modo pode ser caracterizado como os donos escravos. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de poder. É uma questão de, se você acabar com o controle que eu tenho sobre essas vidas, eu posso acabar com o seu reinado. Tal como eles falavam ao imperador. Entendi. Só que ainda tem outro problema. O imperador Dom Pedro II, por mais inteligente que fosse, ele empreende uma série de tolices na década de 1870, por exemplo. Ele ajuda a, indiretamente, perseguir membros do clero aqui no Brasil. Dom Vital, por exemplo. Porque o Papa da época, ele envia recomendações ao Brasil dizendo: existem membros do Brasil, do clero, que estão dentro da maçonaria. Isso é crime diante das circunstâncias gerais abarcadas pela Igreja Católica. Um padre não pode ser maçom por razões óbvias. A maçonaria é um movimento deísta. Então, o que acontece? Um senhor chamado Maria Paranhos, o Visconde do Rio Branco, grão-mestre da Grande Oriente do Brasil, que era a principal organização maçônica aqui do Brasil, persegue figuras do clero aqui e uma parte da mídia empreende com isso. Mas o que isso tem a ver? Tem a ver que essa perseguição ao clero tira uma parte da popularidade do imperador Dom Pedro II. O imperador Dom Pedro II, em dado momento, começa a ser acometido por diabetes. Então, a cada ano que passa, ele começa a ficar mais fraco, mais fraco, mais fraco. Então, em dado momento, quando em 1888 a escravidão finalmente se acaba no Brasil, ele nem está aqui, ele está em tratamento na França, quem acaba de fato com a escravidão é a princesa Isabel, isso cria uma rusga irremediável. O rei não tinha um apoio da oligarquia, que era formada especificamente pelos esses grandes fazendeiros, o rei não tinha mais o apoio pujante da igreja, e o imperador ainda empreendeu uma tolice inacreditável. Eu disse que em julho de 1789 a Revolução Francesa começou com a queda da Bastilha, certo? A Revolução Francesa cortou a cabeça de reis, a Revolução Francesa matou centenas de milhares de pessoas, a Revolução Francesa matou padres, a Revolução Francesa empreendeu uma degeneração ímpar na história do mundo, e o movimento iluminista, abarcado na Revolução Francesa, é um movimento antimonárquico, correto? Vocês sabem qual foi a única monarquia do mundo que enviou um grupo para a convenção em homenagem à Revolução Francesa que a França fez em 1889? O Brasil. E o que torna isso mais bizarro é que a monarquia brasileira era oficialmente católica. O Brasil era um país oficialmente católico. Então, isso é uma dicotomia tão louca. Um imperador enviando uma comitiva em homenagem a um evento genocida que, de certa maneira não, de todas as maneiras, reconfigurou o mundo para o mal. Então temos esse Brasil em ebulição, mas uma ebulição silenciosa. Pois o movimento republicano brasileiro era muito fraco. Tem uma eleição para o Senado brasileiro em 1889. O movimento republicano tem menos deputados e senadores eleitos do que na eleição anterior. Então, o movimento republicano nunca tinha estado tão fraco no Brasil. Então, o imperador Dom Pedro II, talvez num paralelo longínquo com Luís XVI,
apesar das burrices que eventualmente fazia, ainda tinha muito apoio. Era só uma questão de saber manobrar as circunstâncias. Ele iria morrer dentro em breve, isso era certo, e o poder ficaria para a Princesa Isabel. E se dizia que isso seria horrível para o Brasil, pois o Conde Dan, isso é importante ressaltar, ele era francês. Então se dizia, quando Dom Pedro II morrer, quem vai governar o Brasil de fato é o Conde Dan. Quem dera, nossa, quem dera tivesse sido isso que tivesse acontecido. O Conde Dan é mais patriota do que qualquer miserável que caminha hoje nesse Brasil. Ninguém amou tanto o Brasil quanto o Conde Dan, os sacrifícios que ele fez. Só para vocês terem ideia. Como eu disse... Mas Dom Pedro II também amava. Amava, mas quando eu terminar de contar o que ele fez na queda do Império, lhe perguntarei de novo se você acha que ele amava tanto assim. Conde Dan, apesar de tudo que fez em prol do Brasil, foi humilhado pela opinião pública. Os jornais republicanos, por uma série de razões. Primeiro, ele tinha um sotaque muito forte. Ele nunca conseguiu falar um português sem sotaque. Então, ao falar com ele, nunca dava para ter a impressão que você estava falando com um brasileiro de fato. Mas os sacrifícios que ele fez para o Brasil, ele foi à guerra para defender o Brasil. Com menos de 30 anos, olhemos, estamos no Brasil hoje. Temos jovens de 30 anos hoje que estão chorando nos cantos, reclamando que a vida é injusta, enquanto um jovem de 28 anos disse, não, eu vou à frente do exército, eu vou comandar as tropas do Brasil e eu defenderei a honra do Brasil na Guerra do Paraguai. Ele foi e venceu. Tal como Júlio César disse, vim, vi e venci. Mas, o que acontecia? Na figura de um homem pestilento da nossa história, um desgraçado que entrou para os livros como um grande jurista, suponho que você já tenha ouvido falar dele, chamado Rui Barbosa. Rui Barbosa, como diria o professor Marcelo Andrade, triste figura de nossa história. Rui Barbosa fulminou o Conde Dan nos jornais que circulavam pelo Brasil, porque o Brasil era um país incrivelmente democrático, no melhor sentido dessa palavra. Então os jornais podiam criticar o imperador de maneira virulenta. Liberdade total. Total. Então, você lia em jornais... Muito já, hein, velho? Outros tempos, né? Outros tempos onde a liberdade era respeitada. Você falando que estava ruim, parece que piorou. Oh, nossa. E você lia jornais, às vezes no Rio Grande do Sul, que era fortemente positivista, onde se defendia, às vezes, golpe de Estado direto contra o Brasil. Isso não era limado. Isso era permitido que fosse publicado. Defender golpe de Estado da imprensa. Isso, abertamente. Abertamente. Isso acontecia só no Rio Grande do Sul. Em vários. Existiam dezenas de jornais republicanos pelo Brasil. Óbvio que isso não acontecia todos os dias, mas dependendo das circunstâncias, isso podia se ver. Mas era um movimento para separar o Rio Grande do Sul do Brasil. Ou para realmente... Existia a questão de separação em determinadas circunstâncias, mas era mais uma noção de... Perdão. Como eu disse, o positivismo se fortaleceu muito no Brasil. Uhum. E a ideia era fundar uma república que afastasse o Brasil da monarquia. Uhum. Muito bem. O que acontece? Conde Dan, ele para de poder circular na rua, porque vocês verem como o Brasil trata os seus heróis, não é? Figura não grata. Ele não podia, ele às vezes andava na rua com os carrinhos de bebê dos filhos, era humilhado pela rua pelas pessoas. As pessoas para quem ele foi à guerra lutar. Então, ele praticamente se aquartela junto com a família, para de sair de casa e se conforma em criar os filhos. Tem o general Osório, aquele grande general, grande herói que eu disse que lutava ombro a ombro com seus homens e ficou desfigurado por isso. Tem um jantar em comemoração à Guerra do Paraguai, e ele diz, Conde Dan, meu grande amigo, grande herói que tanto sacrificou pela pátria, porque começou um movimento curioso no Brasil. Existia o grupo entre Osório e Conde Dan e o grupo que apoiava o Duque de Caxias. Então, a traição que o Duque de Caxias fez em janeiro de 1869 não passou incólume para todo mundo. Só que, ainda assim, o Duque de Caxias que vai virar patrão do exército. Não é o general Osório. Então, a narrativa dele consegue sobreviver mais que a do general Osório. Enfim, então temos o Conde Dan e a Princesa Isabel diariamente vilipendiados na mídia. A Princesa Isabel era retratada como uma louca religiosa, uma maluca católica que deveria viver num convento e não entendia nada de política e iria levar o Brasil ao caos.
O imperador era um homem doente, evidentemente às beiras da morte, mas o movimento republicano era muito fraco. Mas eles queriam derrubar o Império do Brasil. E assim eles decidiram tentar. Mas, para tal empreitada, eles precisavam de uma figura muito poderosa. Eles até tinham conseguido o apoio de um almirante bem proeminente, chamado almirante Eduardo Van den Kolk. Só que a marinha, vamos supor, a marinha inteira resolveu apoiar o golpe. Isso não basta, porque não tem como você tomar um país apenas com navios. Você precisa de tropas em terra para você fazer isso. E a marinha era 99% monarquista. Então, esse almirante é um exemplo ínfimo. O resto dos almirantes se manteve posicionado em favor da marinha. Eles precisavam de alguém para apoiar e sustentar esse golpe. Quem? Quem poderia ser essa figura? Rui Barbosa. Não. Rui Barbosa era um filósofo, um jurista e um pensador. Ele sim apoiava a instauração desse golpe, mas ele não tinha meios para tal. Fazia o papel da imprensa ali, fazia o papel da imprensa. Vamos chegar lá. Tem uma coisa que ele vai fazer que pode se dizer que entra nessa seara. Mas, o que acontece? Tinha um homem, que era o Visconde de Ouro Preto. Ele era o primeiro-ministro do Brasil. E ele passou a guiar algumas reformas econômicas no Brasil, etc. E começou-se a divulgar mentirosamente, especialmente pelo Rui Barbosa, de que o Brasil, na figura de Dom Pedro II, precisava de Condidã e Visconde de Ouro Preto, tinha um plano de acabar com o exército e substituir o exército pela Guarda Nacional. Então, o exército seria jogado na lama em prol da Guarda Nacional. Isso é mais ou menos o que o Hitler fez na Segunda Guerra Mundial, quando ele tenta substituir a Wehrmacht pela Waffen-SS. Porque, de todas as maneiras, isso é inaplicável. Não tem como você falar assim, vão para casa, agora esses daqui estão no comando. Não funciona assim. Se você fizer uma coisa dessa, você vai criar uma crise sem precedente. E não existia esse plano. Mas o Rui Barbosa divulga que esse plano existe. Ele plantou a sementinha do mal. Isso. Mas ainda assim, não existem meios formais para derrubar o império. Sim, uma parte razoável do oficialato do exército queria o golpe. Mas era uma parte ínfima. Nós não estamos falando nem de 1.000 pessoas. Era muito pouca gente. Só que era muita gente influente dentro do exército. O professor Benjamin Constant, essa figura divulgador do positivismo, verso e prosa pelo Brasil, ele tinha conseguido um nível de influência tão grande dentro do exército como instituição que, mesmo sem ser general, ele influenciou a mente e as ações de marechais de campo, generais e afins. E ele conhecia Rui Barbosa? Eles conheciam, certamente. Se encontravam? Agora, eu confesso que não me recordo de algum encontro em específico público, mas, diante das circunstâncias que comentarei a posteriori, eram homens que eventualmente vão ter divergência de perspectivas eventuais de futuro governo, mas homens que tinham a perspectiva geral da derrubada da monarquia. Então, eles precisam de alguém muito influente que tenha condições de mover tropas. Quem? Quem se habilitaria para algo tão tacanho? Quem se habilitaria para trair as cores do seu próprio país? Deodoro. Eles encontraram um homem. Um canalha disposto a tal. Na verdade, eles encontraram dois. Só que o principal canalha se encontrava adoentado e terrivelmente moribundo em novembro de 1899. O Marechal de Campo Deodoro da Fonseca. O Marechal de Campo Deodoro da Fonseca havia sido uma figura valorosa na Guerra do Paraguai, um homem que, sim, lutou em prol do Brasil naquela época, mas agora, em 1889, velho, à beira da morte, ao ponto de mal conseguir colocar seu pijama sozinho, ele ouve o Benjamin Constant solicitando que era preciso derrubar a monarquia. Quando vocês ouvirem a principal justificativa da instauração da República, vocês vão rir pra cacete. Mas, enfim. Eles até conseguem convencer o Deodoro. Só que em dado momento, lá pelo dia 12 de novembro, o Benjamin Constant ele volta consternado da casa do Deodoro.
Basicamente assim, acabou, impossível, esse cara vai morrer amanhã. O cara tá às beiras da morte, ele não consegue respirar direito. Como que esse cara vai dar um golpe de Estado? Aí, finalmente, no dia 15 de novembro de 1889, apesar de todas as circunstâncias que apontavam o fracasso daquela tentativa golpista, eles resolveram, tal como o Deodoro disse, coloque a broca à monarquia. Vamos derrubar a monarquia, então. Se sublevam tropas de batalhões de São Cristóvão e essas tropas começam a marchar para o Ministério da Guerra, ali onde fica a Central do Brasil hoje, onde é o Palácio Duque de Caxias. Estamos falando de algumas poucas centenas de homens. Visconde de Ouro Preto, primeiro-ministro, ele liga para Dom Pedro II, que está em Petrópolis, se tratando. Só que o que ele faz? O Visconde de Ouro Preto ele não avisa exatamente a vastidão do que está acontecendo. Ele diz que começou uma revolta no Rio de Janeiro. Mas ele dá a entender que ele tem tudo sob controle. E onde ele está posicionado? Ele está posicionado no arsenal da Marinha. Ele está junto ao que de mais leal existia no Brasil, a Marinha. Então, ali dentro, ele tinha muitos meios de ação. Só que ele tinha um auxiliar e conselheiro muito influente, que, de certo modo, pode-se dizer que o fez acreditar que o melhor lugar para se posicionar era o Ministério da Guerra, no centro do Rio de Janeiro. O nome dessa figura é o Marechal de Campo Floriano Peixoto. Tolamente, o Visconde de Ouro Preto sai do arsenal da Marinha e se posiciona dentro do Ministério da Guerra do Exército, cercado de traidores por toda parte. Floriano já é um traidor naquele momento. Ele vai passando informações duvidosas para o Visconde de Ouro Preto, dando a entender que está tudo bem, que nada está fora de controle. E aí, não sei se algum de vocês já leu Fausto, de Goethe, alguma vez na vida, mas em dado momento de Fausto, um demônio chamado Mefistófeles, ele praticamente regenera o Dr. Fausto. Ele faz com que Fausto, que era um homem moribundo e velho, praticamente tenha energia, tenacidade e a aparência de um jovem. Aquela noite de 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca estava às beiras da morte. Ele conversa com a mulher e diz a ela: o nosso médico vai decidir se eu devo ir ou não para o golpe. Eles mandam um soldado procurar um médico de noite. O soldado erra a casa do médico. Ele leva muito tempo para encontrar o médico. Quando ele encontra e o médico chega à casa do Deodoro já tinha saído. Ele ainda estava muito fraco. Tanto que ele tem que montar num cavalo, eu nunca me lembro qual é o número, se é 6 ou é 4. É um cavalo chamado Baio, vamos dizer, o cavalo Baio número 4. Era um cavalo muito mansinho, para que ele não pudesse... Imagine, que desgraça, o Marechal de Campo caindo do cavalo durante o seu golpe de Estado. Morre de vez. Mas algo inexplicável aconteceu. Aquele homem, às beiras da morte, que mal respirava no dia anterior, ele parece que revive os seus momentos de guerra do Paraguai. Ele começa a dar ordem para as tropas, ele reorganiza as tropas, ele bota seus pouco mais de 1.000 homens que estavam na frente, no palácio do Ministério da Guerra, aquartelados, prontos para avançar, se assim necessário. E quem estava defendendo o Ministério da Guerra? Uma junção meio maluca de policiais, soldados, bombeiros, marinheiros. E ainda assim, as tropas a favor do Visconde de Ouro Preto eram maiores do que as tropas em favor do Deodoro. Chega um momento, dentro do Ministério da Guerra, que o Visconde de Ouro Preto diz ao Floriano Peixoto: tudo o que eles precisam fazer é avançar como fizemos na Guerra do Paraguai. Por que os soldados não atacam com baionetas, tais como fizeram na Guerra do Paraguai, para acabarmos com a revolta? Aí o Floriano Peixoto tira a sua máscara de traição, definitivamente, e diz ao Visconde de Ouro Preto: na Guerra do Paraguai estávamos lutando contra inimigos. Aqui são apenas brasileiros. Resumindo, não vou fazer nada contra as tropas do Deodoro ali na frente. Então, finalmente, ocorre até um tiroteio antes, onde o ministro da Marinha é quase morto. Deodoro da Fonseca entra no Ministério da Guerra. Ele marcha até onde está o Visconde de Ouro Preto. Ele odiava profundamente o Visconde de Ouro Preto.
E ele faz um dos discursos mais patéticos da história do Brasil, dizendo que os civis eles não entendiam os sacrifícios que os militares faziam, de que ele, Deodoro, havia lutado 3 dias e 3 noites, sem descanso, na Guerra do Paraguai. E essa balela maluca, que os militares ainda abarcam até hoje. Não, vocês civis não nos entendem. Nós trabalhamos muito mais do que vocês. Aí o Visconde de Ouro Preto dá uma resposta maravilhosa. Não é apenas no campo de batalha que você serve a nação. Mas nada adiantava. Cai o Ministério de Ouro Preto. Mas o Império não caiu ainda. Por quê? O Deodoro, ele não queria derrubar o Império. O Deodoro queria derrubar o Visconde de Ouro Preto. Ele volta para casa. Tanto que, quando ele sai a cavalo, se grita, viva a República! Eles, não, ainda é muito cedo para isso. Ele volta para casa, deita mais uma vez, moribundo de novo, como se a energia tivesse sido tirada do corpo dele. A essa altura, o imperador já sabe o que está acontecendo. E o imperador resolve tomar a medida mais idiota possível. Ele estava em Petrópolis, a dezenas de quilômetros do centro dos acontecimentos, e ele decide vir para o Rio de Janeiro. Enquanto isso, lá está o Deodoro na sua casa, e o Benjamin Constant não quer perder o momentum da coisa. Ele sabe, se eles esperarem mais, pode ser que não haja tempo para instaurar a República. Então, eles adentram a casa do Deodoro. E o que eles dizem? Deodoro, o imperador vai substituir o Visconde de Ouro Preto por Gaspar Silveira Martins. Quem é Gaspar Silveira Martins? Gaspar Silveira Martins era um político que o Deodoro odiava completamente, pela razão mais chula do mundo. Porque Silveira Martins havia despojado a filha do Barão do Triunfo, décadas antes, quando o Deodoro era apenas um major. E o Silveira Martins, como bom jocoso que ele fazia questão de fustigar o Deodoro, sempre podia no plenário, dizendo que o Deodoro era um sargentão sem compostura. Aquilo foi demais pro Deodoro. O cara que... Isso parece sacanagem, mas isso é sério. O Dom Bertrand falou isso no documentário da Brasil Paralelo. O Brasil vai começar a colapsar por causa da rusga de um marechal de campo que não aceitou perder uma mulher décadas antes para um político. Quando o Deodoro ouve que seria o Silveira Martins o próximo ministro, ele autoriza a instauração da República. Então, dentro da Câmara do Rio de Janeiro, José do Patrocínio, um canalha traidor que, tendo um jornal e sendo uma figura proeminente na mídia, escreve às pressas uma declaração de independência da República, uma declaração de criação de um novo Brasil, e é uma declaração que eu convido a todos que leiam, que está escrito em dia glorioso, o vereador mais moço instaurou a República por grande júbilo, não tinham nem 10 pessoas dentro da Câmara. Eles instauram a República. E por que eu falei tão longamente de Revolução Francesa? Porque nas ruas, sem apoio popular nenhum, eles começam a endossar e a cantar a plenos pulmões a Marselhesa, o hino da França revolucionária francesa. Era o triunfo máximo do positivismo. Mas o Império não caiu ainda. Existe uma república, mas ainda existe um imperador dentro do paço imperial. O imperador pode e tem meios de reagir. Não sei se vocês já ouviram falar do Baile da Ilha Fiscal, que é um evento que ocorre alguns dias antes da queda do Império, que é um evento que mostra bem o quão alheio à realidade o imperador estava. Veio um navio para o Rio de Janeiro, chamado Almirante Cochrane, um navio chileno, e se investiu um dinheiro absurdo para fazer uma festa em homenagem àquele navio, etc. E o comandante desse navio vai até o imperador Dom Pedro II e diz: se o senhor quiser, o senhor pode utilizar o meu navio para reagir contra essas tropas. O imperador recusa. Na hora que o imperador está sem agir, é instaurada a República. Mas ainda assim, quem está dentro do Paço Imperial? O Conde Dan e a Princesa Isabel. E eles praticamente têm que implorar para ele convocar
o Conselho de Ministros. Ele demora horas e mais horas para convocar o Conselho de Ministros. Ele vai almoçar, ele janta. Parece que nada está acontecendo, parece que ele está completamente alheio à realidade. O Conselho é convocado praticamente de madrugada. Ao ponto que, quando ergue-se o dia 16, se o Visconde Ouro Preto já está na presença do imperador, eles tentam pensar algum meio de ação, se sugere, por que o senhor não recua de volta para Petrópolis? Porque o senhor não vai para o interior do Brasil para ali comandar a luta? Ele nada faz. Ao passo que, em dado momento, chega uma mensagem do Deodoro informando sobre a queda do Império, informando que a família imperial seria banida do território nacional. O imperador não faz nada. Dado momento, a bordo da embarcação Parnaíba, quem é dentro do Parnaíba? O principal homem da Marinha do Brasil. O homem que até hoje existe praticamente um culto à sua glória dentro da Marinha do Brasil. Marquês de Tamandaré, patrono da Marinha do Brasil. Vale ressaltar que o general Osório e o almirante Barroso já tinham morrido há algum tempo. O Marquês de Tamandaré diz ao imperador: se o senhor quiser, eu autorizo o levante de toda a esquadra do Brasil contra as forças do exército brasileiro. Nós podemos lutar, nós podemos vencer. Eu só preciso da ordem, dê a ordem, e eu sublevo a esquadra. O imperador recusa a sublevação da esquadra. Ele não acreditava na queda do Império? Por que tanta omissão por parte dele? Há muitas teorias. Uns dizem que o imperador dizia, né, que o sonho dele era ser um professor. Tem até um paralelo muito interessante que pode ser feito entre ele e a Rainha Vitória da Inglaterra. A Rainha Vitória foi uma figura tão importante que literalmente o reinado dela virou o nome de uma era, a Era Vitoriana. Uhum. E ela e Dom Pedro II se encontraram algumas vezes e eram figuras dicotômicas. Porque o imperador ele nunca gostou exatamente de ser imperador. Ele era um estudioso, ele era um homem muito culto, ele passava horas e horas do dia dele lendo coisas que muitas vezes não tinham nada a ver com a burocracia estatal, que eu acho um absurdo, de certa maneira. Há registros que muitas vezes ele lia 8 horas por dia, coisas que não tinham nada a ver com o Império. Muito bem, num Império que funcionasse à perfeição, isso poderia até ser descartado, mas num país cheio de problemas como o Brasil, isso é muito questionável. A Rainha Vitória, ela também não exatamente era a pessoa que mais estava feliz em ser rainha. Só que quando ela virou rainha, ela adorava a burocracia estatal. Ela adorava ser rainha. Então, ela soube manter muito bem essa pose de monarca, essa aparência austera, essa aparência de autoridade. O imperador não conseguiu. Há outras hipóteses, os filhos da princesa Isabel não estavam no Paço Imperial, então existiu o temor de que eles pudessem ser capturados, mas isso é muito questionável também. Tudo teoria também, né? Existe a questão do fato do imperador estava acometido por diabetes, mas isso ainda assim é incrivelmente questionável, porque não estamos dizendo que o imperador deveria pegar um sabre e sair lutando no campo de batalha. Estamos dizendo que ele tinha 1001 opções de recuar para onde quer que fosse. Chega um ponto que o Conde Dan vai ao encontro dele e diz: por que nós não entramos nesse navio chileno e vamos para o Chile? Vamos continuar a resistência no Chile. Ele recusa também. Quando eles se dirigem para fora do Brasil, finalmente, e, de fato, Deodoro agora está sob o comando de uma espécie de república ainda não estruturada, existem muitas perguntas que ficam no ar. Seria o Brasil hoje um país tão miserável se o imperador tivesse reagido? Seria o Brasil hoje um país tão vilipendiado, tão falido, tão intelectualmente jogado na lama se o imperador tivesse reagido? Eu duvido muito que seria. Em 15 de novembro de 1889, o imperador Dom Pedro II, que sim, dedicou sua vida ao povo, que sim, foi um homem mais culto do que eu posso ambicionar ser na minha vida, foi um homem de coragem em momentos ímpares da história,
mas no momento mais decisivo, no ponto nevrálgico que mudou nossa história para sempre, ele traiu o povo brasileiro. Ao não lutar, ao não reagir, a aceitar passivamente tudo aquilo que se abateu, ele condenou o Brasil completamente. E essa condenação se abateria muito rapidamente sobre o povo. Por quê? Mas isso não foi um ponto Diga. conhecido como positivo, pois ele cede sem batalha, e isso, assim, porque